Você tem vontade de se tornar um esteticista e não sabe por onde começar? Qual faculdade escolher? É melhor faculdade ou curso técnico? Qual modalidade escolher? Será que os cursos livres contam para você se tornar um esteticista? Quais são as disciplinas que o esteticista estuda? Se você tem essas dúvidas e tem vontade de entrar para o mundo da estética, continua nesse vídeo comigo que eu vou te contar tudo sobre a faculdade de Estética e Cosmética. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e para quem não me conhece, meu nome é Gil Kessia e eu sou estudante do último período de Estética e Cosmética. Eu faço a graduação de Estética e no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre o mundo da estética, quais são as formas de você entrar na área da estética, quais são as modalidades, as disciplinas que a gente estuda. Será que estética é só passar creminho mesmo? Então nesse vídeo eu vou contar tudo isso para vocês. E para isso eu separei várias informações importantes que eu quero falar aqui, então pode ser que esse vídeo fique um pouquinho longo, mas eu tenho certeza que ele vai ser muito útil para quem está interessado na área da estética ou quem já é da área da estética. E afinal, quem pode exercer a profissão de esteticista? Desde 2018, nós temos aqui no Brasil a Lei 13.643, que determina quais são os profissionais que podem exercer a área da estética. E aí nós temos dois profissionais, que são os esteticistas e cosmetólogos, e também os técnicos de estética. Então, para você ser esteticista, você tem duas opções. Ou você faz o curso técnico em estética, ou então você faz a graduação de estética, que pode ser de duas formas. Nós temos hoje o bacharelado em estética e temos também o curso tecnólogo em estética. Os cursos livres, onde entram os cursos livres aí na formação de estética? Os cursos livres, eles não habilitam ninguém a trabalhar com estética, eles são cursos apenas complementares. Tanto é que a gente, quando está na faculdade, nós temos as horas complementares que nós precisamos para a gente se formar, então acaba que a gente faz um curso de limpeza de pele por fora, um curso de peeling, às vezes um curso para você entender mais sobre a pele. Então todos esses cursos, eles são complementares para a graduação. Ou para o técnico, né? No caso de quem faz o técnico. Mas infelizmente nós ainda não temos o conselho de classe dos esteticistas. Então, por esse motivo, a gente vê muitas pessoas que não são habilitadas trabalhando como esteticista. E infelizmente esses profissionais existem porque existem pessoas que vão até esses profissionais por achar que estética é algo básico, algo banal, que não precisa de estudo, que é só você ver um vídeo no YouTube e já ir lá fazer a técnica, mas na verdade não é bem assim. Então eu vou mostrar pra vocês tudo que é necessário, tudo que a gente estuda. O curso técnico, ele é uma formação de nível médio, então ele é para pessoas que buscam uma formação mais rápida, que às vezes não tem tanto tempo, não quer dedicar tantos anos estudando, então tem essa opção do curso técnico. Mas é uma ótima opção para você que não tem tanto tempo, mas quer trabalhar com estética, e assim depois, caso você goste mesmo, você pode evoluir e ir para a graduação. E agora vamos falar sobre a graduação de estética. Como eu disse para vocês, existem duas formas de você se tornar esteticista na graduação. Uma é o tecnólogo e a outra é o bacharelado. O tecnólogo, ele vai durar de 2 a 3 anos. No meu caso, na minha faculdade, durou 3 anos. Eu estou no último período agora, então estou terminando a faculdade. Mas tem também a opção de bacharelado, que dura em média 4 anos. Qual a diferença do tecnólogo para o bacharelado? Ambos são graduação, porém o bacharelado, ele vai ter ali um ano a mais, alguns meses a mais em algumas faculdades, e você vai aprender algo mais pesquisa e às vezes tem algumas matérias a mais na grade. E quais são as modalidades que existem no Brasil hoje para você se tornar esteticista e cosmetólogo? Nós temos a modalidade presencial, semipresencial e também EAD. Vou falar das três para vocês. A que eu faço é a modalidade presencial. Minha faculdade foi 100% presencial, todas as aulas práticas e teóricas na faculdade. E é, no meu ponto de vista, a melhor escolha que você pode fazer, porque a estética é um curso muito prático. Então você vai estar na faculdade todos os dias e você vai ter o seu momento de tirar dúvidas com o professor. Então é muito bom que você estuda em casa, chega na faculdade, você pode tirar suas dúvidas. Se você não entendeu, você pede para repetir. Você faz a técnica, o que é muito importante, tanto práticas entre as alunas quanto atendendo a outros pacientes. Então é algo muito valioso você ter esse ensino todo presencial. Mas nem todo mundo tem essa disponibilidade de tempo para fazer um curso presencial. Então existe também a forma semipresencial.
onde na maioria das vezes as aulas teóricas são online e as aulas práticas são de forma presencial. Então, para quem não tem tanto tempo, quem trabalha fora e às vezes não dá para ir para a faculdade todos os dias, é uma ótima opção. E aí você vai ter esse ensino ainda, por mais que não seja todos os dias na faculdade, você vai ter esse contato. Você não vai se formar um profissional sem ter tido nenhum contato com a prática ali, então também é uma boa opção. E por último, existe também EAD. Hoje em dia existe essa opção de você cursar a estética EAD, porém eu não recomendo porque você não vai ter tanta prática, então você vai se formar um profissional que às vezes você vai ter muita dúvida naquilo que você está fazendo. A teoria você vai ter, mas a prática ali, o toque do paciente você não vai ter aquele contato. Então pode ser que você se forme e tenha muitas dúvidas depois. Mas o que é melhor, você fazer um curso livre e não se formar em nada e começar a atender, ou você fazer uma graduação EAD? Claro que vai ser sempre melhor fazer uma graduação, porque por mais que você não vai ter esse contato direto com o paciente, depois você vai saber, eu preciso me especializar, eu preciso conhecer mais. Então, naquilo que você gostou ali da sua faculdade, você vai procurar cursos para você poder fazer depois. E assim você vai ter esse contato, toque, pele, contato com o paciente. Então, ainda assim é válido para quem não tem tantas condições de estar na faculdade e fazer presencial. Então, essas três formas são as três formas que existem hoje no Brasil e eu indico que vocês façam sim uma graduação. O técnico também é uma boa opção, porém para o técnico e a graduação, tecnólogo, o tempo é muito parecido, coisa de 2 anos. Hoje em dia tem faculdade de estética de 2 anos e meio e o técnico costuma ser 2 anos. Então, compensa mais, às vezes, você ir direto para a faculdade do que o técnico, porque no técnico você vai ser apenas o técnico ali, você não vai poder fazer uma pós-graduação, algo desse tipo. E quando você faz a graduação, a faculdade, você pode depois fazer mestrado, doutorado, se especializar, fazer pós-graduação nas áreas que você gostar mais. Então eu acho que é uma opção melhor do que fazer o técnico, por ser esse período, esse tempo bem parecido. E na faculdade, o que é que o esteticista vai estudar? Aulas teóricas, aulas práticas e nós temos também o TCC. Que assim, todo mundo pensa, né, que estética não tem TCC, que você não vai passar esse aperto, mas você vai sim. Não sei se todas as faculdades, mas na minha faculdade, pelo menos, a gente fez sim. Porém, lá o TCC não é esse nome, né, para estética. Ele se chama PIG, que é o Projeto Integrador Global. Bom, o primeiro período é aquele período mais introdutório, onde você vai aprender muito sobre a pele. E na minha faculdade, as disciplinas foram Biologia Celular e Molecular, que aí você vai entender tudo das células. Ai, Jéssica, mas é importante estudar isso em estética? Sim, é muito importante. E tanto que quando as pessoas vão falar do profissional esteticista, muitas vezes eles usam isso, né? Ai, mas eu não confio em um esteticista para fazer tal procedimento porque eles não estudam anatomia, fisiologia, mas isso não é verdade. O profissional esteticista, ele estuda tudo isso na faculdade e, inclusive, no meu caso, na faculdade estética, essas matérias que eu vou falar para vocês, essas disciplinas, todas elas foram cursadas com outros profissionais da saúde. A gente estava em uma turma que tinha fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro e até médico veterinário na mesma turma. Então são disciplinas introdutórias que todas as áreas da saúde estudam. E sim, estética é da área da saúde porque você não vai estar simplesmente fazendo um embelezamento ali na sua pele, no seu corpo. Você vai estar tratando e esse tratamento ele é tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Então a gente tem que aprender sim tudo sobre o corpo humano. A segunda disciplina é Anatomia Humana, que é queridinha de uns, temida por outros, que é a matéria considerada uma das mais difíceis da faculdade. Se você passou por ela, você já se sente assim aliviado. Inclusive nessa matéria de anatomia você vai ter contato com o próprio corpo humano mesmo de verdade. Eles compram, né, os corpos, ele pelo menos na minha faculdade tem o laboratório de anatomia e lá você vai ter contato com todas as partes do corpo humano ali para você ver. Claro que você não vai tocar, mas você vai poder ver e analisar, então é um estudo bem aprofundado mesmo. Microbiologia foi outra matéria que a gente também teve e também é uma matéria que ela é em conjunto com outras disciplinas, todas essas que eu falei para vocês, inclusive microbiologia, e ali a gente vai aprender sobre os micro-organismos, né? Os micro-organismos que são seres não vivos,
que são bactérias, protozoários, vírus. A gente aprende sobre tudo isso. Também é uma disciplina super importante para a estética, porque vamos supor que você está ali no seu ambiente de trabalho, você usa algum material e deixa ele ali exposto. Naquele período que você deixa ele exposto, ele pode ter milhões de micro-organismos nele que você nem conhece, você nem sabe o que é. Então você precisa desse estudo, é muito importante também pra gente ter essa noção, né? Porque às vezes a gente deixa alguma coisa e não tem noção do que aquilo pode trazer para o meu paciente. Imagina se eu deixo um instrumento, uma cureta, se eu deixo uma cureta e não esterilizo e vou usar no meu paciente, o quanto de malefícios que isso pode causar para ele. Então é uma disciplina bem importante, bem legal para a estética também. A histologia e embriologia, também ligado aí ao corpo humano, que você vai ver os materiais histológicos. Introdução à estética e cosmética. Aí já começa, né, o nosso coração bater mais forte, porque de fato é algo que já tá na estética. Eu lembro que quando a gente cursou essa disciplina, a gente viu muito sobre a Cleópatra, o que ela fazia, que era símbolo de beleza, coisas que até hoje tem na nossa sociedade e que veio lá de trás. Então é uma matéria bem introdutória, fala dos procedimentos, de como eles foram surgindo, de como a internet ela influencia nessa escolha de procedimentos. É uma matéria assim que vai te dar a introdução da estética, vai te mostrar tudo que você vai estudar ao longo dos períodos. Então assim, para quem tá na área e já tem essa matéria no primeiro período, é muito legal, porque você já começa a ter um contato ali. Segundo período já começa, assim, matérias mais focadas na estética mesmo, e ainda algumas matérias introdutórias. E uma dessas matérias é Primeiros Socorros e Biossegurança. É uma matéria que na minha faculdade, pelo menos, eu acho que todos os cursos, pelo menos da área da saúde, tem essa disciplina. E você aprende mesmo os primeiros socorros, o que você vai fazer ali em caso de um paciente ter ali alguma intercorrência. Nessa matéria a gente tem uma introdução a isso, o que fazer, quais são os primeiros socorros, se você pode, será que você pode, se o paciente caiu, bateu a cabeça, o que você vai fazer, você pode mexer ele ali, o que você tem que fazer, o que você tem que chamar primeiro. Então a gente aprende tudo isso nessa disciplina e sobre a biossegurança também. Cosmetologia 1. Quando a gente começou essa disciplina, eu já fui cheia de expectativa, porque eu gosto muito, sempre gostei muito desse mundo de cosmético. Tinha mais contato com maquiagem, né, antes, mas eu também já gostava de um skincare, de alguma coisa assim, então eu já fui toda empolgada para essa disciplina. E nessa matéria de cosmetologia você vai aprender tudo sobre os cosméticos. Vai aprender qual a diferença de cosmético para dermocosmético. Você vai aprender também sobre os nutricosméticos. É um mundo de opções, gente, coisa que às vezes a gente nem sabe que existe, né? A gente aprende sobre os produtos, sobre os ativos, né? Os ácidos que existem, que são tantos ácidos que quando a gente não tá na faculdade, a gente nem tem noção, né? Eu acho que a gente sabe o básico quando tá fora da faculdade, que é um ácido salicílico, uma niacinamida, uma vitamina C, mas a gente não faz ideia do mundo de ativos que existem. No segundo período teve a cosmetologia, que eu falei pra vocês que eu sou apaixonada, mas em contrapartida teve fisiologia humana. E na fisiologia você vai estudar o funcionamento do corpo. Apesar de ser uma matéria que eu não gostei tanto, também é uma matéria bem importante. E você vai estudar basicamente o funcionamento do corpo, ou seja, quais os processos que acontecem para o corpo se manter vivo aqui, quais os processos fisiológicos que acontecem pra gente ser saudável, pra você ser um humano saudável. E o que acontece caso você também encontrar alguma doença, como que o seu corpo vai reagir a isso. Todo o funcionamento do corpo ali basicamente é isso. Química e bioquímica, outra matéria também que as pessoas às vezes não fazem noção de que esteticista tem que estudar, mas faz parte da nossa grade também. E é uma matéria que eu também gostei, é uma matéria que eu achava que eu ia ter muita dificuldade, mas a gente teve a sorte de ter um professor que ele focava muito na estética. E ele já tinha feito especializações, acho que artigos, focados mais no tratamento capilar. Ele tinha feito um estudo sobre as pessoas que tiveram câncer e como o cabelo delas reagiu depois, né? Como foi o processo, como era o cabelo antes, como ficou depois. Então, nas aulas, ele falava bastante disso pra gente, como funcionava ali toda essa questão da bioquímica no cabelo. Então, foi uma matéria muito legal. Ele levava a gente também pro laboratório. Então, a gente analisava o cabelo, né? O nosso cabelo, o cabelo das colegas. Às vezes, a gente trazia cabelo das pessoas de casa, às vezes trazia um cabelo que era um fio branco, então a gente podia comparar, né, as diferenças de um cabelo, um fio branco
para um cabelo que é o fio preto, um cabelo que é ruivo, e a gente via ali bem as diferenças, né? A gente falava muito da feomelanina, da eumelanina. Então foi uma matéria muito proveitosa. E a última matéria do segundo período foi visagismo e diversidade étnica. Essa também foi uma matéria que eu gostei bastante. E aí eu lembro que a gente estudava muito sobre o círculo cromático, né? Quais são as formas de usar, o que combina com o que a gente falava muito sobre isso. A gente também estudou toda essa questão aí da moda, né? O que era moda lá atrás, até agora, nos tempos mais atuais. A gente passou por todos os anos 80, anos 60, anos 70, todos, gente. Eu lembro que a gente estudava muito sobre isso. E nessa matéria, inclusive, a gente estuda a maquiagem, né? Que é uma coisa que a gente estuda assim na faculdade, não é tão aprofundado quanto outras matérias que eu vou falar pra vocês, mas a gente estuda sim, é algo mais voltado para o seu autocuidado, né? Você como profissional, como você deve se portar. O que eu levei dessa matéria pra mim, principalmente foi isso, né? O que fazer, como que a gente vai se vestir, o que que é legal, o que que não é. E a gente fazia maquiagens também, então se você faz estética, você tem essa possibilidade de ir para a área do embelezamento também, porque a gente tem essa base na faculdade. A gente sempre fazia em dupla, né? E a minha dupla, ela me maquiou, depois eu maquiei ela, e a gente fez maquiagem pra noite, maquiagem pro dia. Era uma matéria bem legal, a gente amava. Se eu não me engano, era na sexta-feira, então por mais que na sexta dá uma preguicinha de ir pra faculdade, a gente se animava porque era matéria de visagismo. Então você já ia e já saía de lá pronta para depois da faculdade você ir viver a sua vida nos rolês. Então, para quem já morava lá por perto mesmo, era bem legal. No meu caso não, né, gente? Porque eu moro a 2h30 de distância da faculdade, então eu vinha toda maquiada para casa, chegava, já ia tomar banho, mas era muito bom. Foi uma fase que, falando, me dá até uma nostalgia, assim, gente, que foi um dos períodos que eu mais gostei. Tinham essas duas matérias que eu gostava muito, que era o visagismo e cosmetologia. No terceiro período, nós tivemos dermatologia e patologia aplicada, que é uma disciplina que você vai estudar todas as doenças da pele. Então, além dos tratamentos, né, dos procedimentos, que a gente ainda não estudou até o terceiro período, a gente vai estudar antes essa parte, né, que é da dermatologia mesmo, porque antes de você tratar uma pele com alguma disfunção, a gente aprende primeiro quais são as disfunções que a pele vai apresentar, não só a pele, o facial, mas o corporal também. Então nessa disciplina a gente aprende sobre tudo isso. E essa é uma disciplina essencial na faculdade de estética, porque você vai tratar do maior órgão do corpo humano, que é a pele. Então você tem que saber o que acontece, como acontece, e nessa disciplina você aprende tudo isso com muito detalhe. Cosmetologia 2, como eu já falei pra vocês que teve lá no segundo período, tem também no terceiro período. A diferença é que o que a gente não estudou no segundo período, a gente estuda no terceiro. É uma matéria bem ampla. Quantos ativos existem no mercado? Quantas formas de cosméticos existem no mercado? Então, é uma matéria que, assim, ela tem assunto, o assunto rende. Dermografia e micropigmentação é outra disciplina do terceiro período. A partir do terceiro período já é matérias, assim, todas sobre a estética. E essa é uma matéria onde a gente estuda sobrancelhas. Então, tem design de sobrancelhas na faculdade de estética e foi uma matéria também muito proveitosa para mim. Quando eu fui para a faculdade, eu já tinha noções básicas sobre design de sobrancelha. Eu já tinha assistido vídeos, mas eu nunca cheguei a fazer um curso de design de sobrancelhas. Então, foi na faculdade que eu me aprofundei mais nesse design de sobrancelhas. Foi ali que eu tive mais interesse, que design de sobrancelha, inclusive, é algo que eu faço aqui no meu estúdio, eu trabalho com sobrancelha, então é uma matéria que eu gosto muito também. E além dessa parte do design de sobrancelhas, a gente também estudou uma introdução à micropigmentação, tanto a micropigmentação das sobrancelhas, quanto micropigmentação labial. Eu não me interessei muito por micropigmentação de sobrancelhas, não foi algo que eu gostei muito, talvez futuramente, eu nunca digo nunca, talvez uma hora eu me interesse por essa área, mas hoje em dia não. Eu gosto muito de design de sobrancelhas, mas micropigmentação não. Porém, a micropigmentação labial eu já gosto mais, então seria algo que possivelmente eu faria, mas também não tenho certeza. E isso é o bom da estética, né, gente? Porque assim, tem diversos caminhos que você pode seguir. Se você não gosta do facial, você vai pro corporal. Se não gosta do corporal, vai pro embelezamento, maquiagem, imagem pessoal, design de sobrancelhas. Então são muitas opções, por isso que eu amo tanto a estética. Vocês estão vendo, né? Como eu gosto de falar sobre estética.
Eletroterapia é outra disciplina desse período e assim como a cosmetologia, ela também é dividida em 2 períodos. Tem eletroterapia 1 no terceiro período e no próximo período nós temos a eletroterapia 2. Na eletroterapia você vai aprender tudo sobre os aparelhos de estética, né? E é indispensável que você aprenda porque para quase todos os tratamentos, além das terapias manuais, você também vai precisar de aparelhos. Então essa matéria, ela é fundamental para isso. A gente aprende a usar ultrassom, radiofrequência, alta frequência, vapor de ozônio, todos os aparelhos ali para tratamento de gordura, né, que tem específicos, tem HIFU, tem Vibria, enfim, a gente aprende de todos esses aparelhos. E por ser uma matéria que você aprende muito, tanto teoria quanto prática, acaba sendo um pouco complicado essa questão dos parâmetros, né? Você tem que saber exatamente em qual parâmetro você tem que deixar um aparelho, o que que pode, o que que não pode, qual é o efeito fisiológico que aquele aparelho, naquela função ali, naquele parâmetro, qual o efeito fisiológico ele vai proporcionar para o seu paciente. Então é uma matéria assim bem complexa, mas que é muito importante. Se você não saber sobre a eletroterapia, sobre o funcionamento desses aparelhos, você não consegue entregar um bom resultado para o seu paciente. Tricoterapia e estética capilar é uma disciplina queridinha de muita gente. Muita gente entra na faculdade por conta dessa disciplina e eu não gosto dessa disciplina, gente, mas eu nunca gostei muito da área capilar, então por isso, não é que eu não gosto, eu não odeio ela como é com fisiologia, mas não é uma disciplina assim que eu já fui para a faculdade pensando, eu vou cursar a disciplina de tricologia, tô super empolgada, quero que chegue logo. Não, no meu caso não era assim, porque eu nunca me interessei pela área capilar, mas também é uma matéria que eu aproveitei muito dela. A gente aprendeu sobre as disfunções capilares, né, que você não vai aprender ali a fazer uma chapinha, a escovar um cabelo, a fazer uma selagem, luzes, nada disso. Então nessa disciplina nós vamos aprender mesmo sobre as disfunções que acontecem na região capilar, no couro cabeludo e como tratar essas disfunções. No quarto período tivemos nutrição aplicada à estética e essa matéria é uma também que eu acho que quase todo mundo é unânime ali da nossa sala gostou, porque você fala bastante sobre a parte alimentar. Mas antes de explicar para vocês o que a gente estuda, eu já vou adiantar aqui que é uma matéria complementar para a estética. Não quer dizer que porque você teve essa matéria de nutrição durante o curso de estética que você está apto a fazer dieta para os seus pacientes. Não é isso que a gente aprende lá. A gente aprende a aplicar os nossos conhecimentos com os alimentos, com os nutricosméticos também. Não nutricosméticos, nesse caso aqui são os suplementos mesmo alimentares. A gente entra um pouco nesse assunto, mas não pra gente fazer uma dieta para um paciente. Se eu tô fazendo um tratamento de gordura num paciente, eu não posso chegar e fazer uma dieta para ele, porque eu não tô apta para isso. A faculdade não capacita o esteticista para isso. Por mais que hoje a gente seja comum você ver pessoas fazendo isso, mas você não aprende isso na faculdade. O que você aprende ali é apenas para aplicar. Por exemplo, eu tô fazendo um tratamento facial para manchas, melasma, por exemplo. O melasma, ele é multifatorial. Então, apesar de você ter toda uma rotina de skincare, você fazer uso de ácidos, você ter ali um tratamento em cabine muito bom, o nosso corpo, dentro, né, do nosso corpo, ele também vai influenciar nesse melasma. Então, eu vou poder falar com o meu paciente, olha, você pode evitar esse tipo de alimento, consumir mais esse tipo de alimento. Se você quiser se aprofundar mais nisso, você pode buscar um nutricionista para que ele te auxilie nessa parte. Mas, então, a nossa nutrição é para isso, é para a gente ter uma base sobre isso. A gente aprende, mas aprende para passar essa informação para o cliente e não fazer uma dieta. Então, se você está pensando em trabalhar com essa parte de fazer o tratamento estético e também fazer dietas para os seus pacientes, não. Nessa disciplina você não está apto para fazer isso. Eletroterapia 2, como eu já disse anteriormente, é a continuação da eletroterapia. Então, os aparelhos que a gente não teve tempo de estudar lá no terceiro período, a gente aprende aqui no quarto período. E aí chega uma matéria queridinha, acho que de todo mundo, acho que é quase unânime, que é práticas em estética facial e técnicas em estética facial. São duas matérias diferentes, tá? A gente aprende
técnicas de estética facial, que é a matéria mesmo, com teoria e prática. E aí tem as práticas em estética facial, que aí começam os atendimentos mesmo a clientes reais que chegam na faculdade, agendam um horário e vem ser atendido. A gente atendia lá professor de outros cursos que às vezes vinham para a clínica e agendavam para a gente atender. A gente atendia funcionários da clínica que trabalhavam lá ou que trabalhavam na faculdade, pessoas que moram lá, né, na cidade que é a faculdade. Então, assim, foi uma disciplina que pra mim é a prática, né? O nosso estágio da estética, essas práticas aí. E esse facial foi a minha favorita, porque eu amo facial. Então foi onde a gente aprendia e aplicava, né? Em técnicas a gente aprendia, em práticas a gente praticava. Então depois ali da cosmetologia, essa é sem dúvida a minha matéria favorita da faculdade. No quinto período, a primeira disciplina que eu vou falar para vocês é Epidemiologia e Saúde Pública. Também é uma das disciplinas aí que ela é para todos os cursos da área da saúde e nela você vai aprender sobre as doenças que atingem o Brasil, né? Mais específico, fala muito sobre o Brasil, porque a gente tem que entender mais sobre doenças daqui, porque às vezes as doenças que tem no Brasil não são as mesmas de outros países. Então a gente aprende como elas surgem, como combatê-las. Essa matéria específica, eu não cursei ela porque eu já tinha feito enfermagem, então eu tive esse aproveitamento. Mas também foi uma matéria que as meninas falaram que tiveram bastante dificuldade, era uma matéria bem difícil, assim, muita teoria, muito conhecimento teórico mesmo, então não era uma matéria muito simples. Massoterapia e drenagem linfática também é outra disciplina queridinha, todo mundo fica louco para chegar logo o quinto período para poder aprender a fazer drenagem linfática e é basicamente isso, a gente vai aprender as técnicas, tanto teoria quanto prática, de drenagem linfática, que tem a técnica de Volder-Leduc, então a gente aprende muito sobre isso. E técnicas de massagem também, massagens relaxantes, várias técnicas, né, técnicas chinesas que vem muito da Ásia, né, as técnicas de massagem. Quando a gente estuda, a gente vê muita técnica que vem da Ásia, massagens que existem que são próprias para o bebê, massagem que é mais terapêutica. A gente não foca tanto no terapêutico de tratar dores, e sim de promover um certo bem-estar, mas acaba que algumas coisas também têm essa relação e é uma matéria bem legal também da faculdade de estética. Uma pausa nesse vídeo porque eu estava aqui editando e vi que eu não falei com vocês de duas das principais disciplinas de estética, que são as técnicas em estética corporal e as práticas integradoras em estética corporal. E assim como em estética facial, durante a estética corporal nós aprendemos quais são os tratamentos que nós podemos realizar nos pacientes. Existe tratamento para as estrias, existe tratamento para fibroedema geloide, que é o popularmente conhecido, né, como a celulite, tratamento de gordura localizada, enfim, são diversos tratamentos e todos esses nós aprendemos. E depois, nas práticas integradoras em estética corporal, nós vamos fazer o tratamento dos pacientes da clínica que chegam pra gente com essas queixas que eu citei. Então, primeiro aprende a técnica e depois realiza a prática na clínica. E sempre com o nosso professor ali analisando tudo e nos auxiliando no que a gente precisar. E chegamos ao sexto período e eu já vou falar uma disciplina que a gente teve, mas que nem todas as faculdades é obrigatória essa disciplina. Às vezes não vai ser ela e vai ser alguma outra no lugar dela, que é língua portuguesa. E a gente aprendeu muito também nessa disciplina. É uma disciplina assim que a gente não quer muito fazer, né? Que a gente fica pensando, mas pra que serve língua portuguesa? A gente já estudou isso na escola, vai estudar de novo. Então é uma disciplina que, apesar da gente não gostar muito por achar que foge um pouco da estética, é importante, principalmente porque tem os trabalhos, né, de conclusão de cursos, portfólios que a gente faz ao longo do curso. E todos eles você precisa saber língua portuguesa para fazer, porque tem as normas ali que você deve seguir. Imagina você fazer um trabalho acadêmico e ter erro gramatical, erro de português. Então, apesar de muita gente não gostar, é uma matéria bem importante, sim. Podologia também faz parte da grade de estética e nele a gente aprende as técnicas para cuidado dos pés mesmo. A gente aprende sobre as disfunções também que acontecem nos pés. Não só nas unhas, né, que todo mundo pensa, é para tratar micose, tratar infecções fúngicas, né, nas unhas, mas não. Tem essa parte também, mas também o pé como um todo. Terapias alternativas também foi outra disciplina que eu acho que todo mundo gostou.
Era uma disciplina que a gente aprendia muito sobre as massagens, mais a fundo sobre as massagens, porém técnicas específicas. Nessa disciplina a gente fez massagem com pedras quentes, massagem com velas, assim, todo um ambiente. Gente, eu lembro nos dias de prova, a gente fez uma prova que a professora ia sortear o que seria, né? O que seria feito, ou massagem com velas, ou massagem com pedras quentes, ou uma técnica específica de massagem, que aí tem que seguir todos os passos, né? Passo a passo. Primeiro começa no pé, faz tal coisa no pé, depois vai pra perna, enfim. E aí a professora iria sortear um desses temas e a gente teria que montar todo o ambiente da nossa massagem, desde a nossa vestimenta, como que a gente ia estar para realizar essa massagem, quanto à preparação da maca, o ambiente da sala. Então foi um dia assim que todo mundo se empenhou. Eu lembro que eu levei luminária, minha amiga levou vela, a gente preparou uma maca bem bonitinha e tiramos 10 no fim das contas. Então foi uma disciplina bem proveitosa. Tratamentos pré e pós-cirúrgicos, como o próprio nome já diz, é o estudo dos tratamentos que serão realizados por nós esteticistas, tanto no pré-operatório, antes da cirurgia, quanto no pós-operatório. Então, o esteticista, uma das áreas que o esteticista pode atuar também é em conjunto aí com os cirurgiões plásticos, porque um bom pré e pós-operatório faz toda a diferença no seu resultado final de cirurgia estética. Algumas pessoas fazem a cirurgia e esquecem-se dessa parte. Então, um pré e um pós-operatório bem feitos são que garantem um bom resultado de cirurgias plásticas. E não apenas as cirurgias plásticas estéticas, mas também aquelas que são ali cirurgias reparadoras, cirurgias para questão de saúde mesmo, o esteticista atua. Como, por exemplo, no pós-operatório de silicone, pós-operatório de abdominoplastia, lipoaspiração, blefaroplastia, né, que tá bem comum agora. E o que a gente realiza nesse pré e pós-operatório? Uma das técnicas, e a mais falada de todas, é a drenagem linfática. E aí a gente aprende um pouco mais a fundo sobre a drenagem, como fazer, né, que uma drenagem em uma pessoa que não tá operada e numa pessoa operada são técnicas diferentes, modos diferentes de ser realizado. Então a gente aprende bastante sobre isso. A eletroterapia, né, o que vai poder ser usado em pessoas pré e pós-operatório. Então é uma disciplina bem legal e que bastante gente gosta e até faz depois uma pós-graduação, uma especialização nessa área, e é bastante procurada também. E por último, é o projeto integrador global que eu falei para vocês lá no início, que a gente junta os 3 portfólios realizados ao longo da faculdade: portfólio facial, portfólio corporal e portfólio interdisciplinar, que aí a gente escolhe se quer facial, corporal, capilar, enfim, você pode escolher. E aí, nesse final, é o nosso TCC. A gente une todos esses trabalhos ali, todas as evidências científicas e apresenta o nosso projeto integrador global. Então, é uma disciplina que a gente não tem nada que a gente vá na faculdade para aprender. A gente vai ter o nosso orientador e a partir dos ensinamentos do que ele passar pra gente, a gente vai montar o nosso TCC, que é o PIG. Então, eu não sei se todas as faculdades têm essa disciplina, né? Não disciplina, né? Mas tem esse trabalho final aí. Mas na minha faculdade teve. E assim, ele não é algo fácil de fazer, não. Eu levei alguns bons dias para finalizar ele, mas o meu tá finalizado e já vai ser enviado. Hoje, inclusive, que eu tô gravando esse vídeo, é o dia de enviar o meu PIG. E as atividades complementares, que são as horas complementares. E é aqui nessa parte que entram os cursos livres. No meu curso, que é Estética e Cosmética, por exemplo, nós precisamos de 50 horas complementares para a gente poder colar grau. Se você não tiver essas 50 horas complementares, você não cola grau. Tem cursos que são de 5 horas, tem cursos que são de 10 horas, 20 horas. Eu já fiz curso até de língua portuguesa mesmo para contar essas horas. Os cursos que você vai fazer também não é um curso aleatório, tem que ter alguma relação com a faculdade. E aí você vai acrescentando e ao final você tem essas 50 horas e você é aprovado. E além dessas disciplinas que eu falei para vocês, que são disciplinas presenciais, em cada período também dos 6 períodos a gente teve uma disciplina EAD que era relacionado com empreendedorismo, que é algo da nossa faculdade. Não sei se tem isso em todas as faculdades, mas são matérias que são as mesmas matérias para todos os cursos. Então, todos os cursos vão fazer essas disciplinas, que em cada período é inovação e mercado, enfim, tem várias. E ao final dessas disciplinas também a gente fez um trabalho bem parecido com esse PIG que eu falei para vocês. A gente fez um só para essas matérias aí que foram relacionadas ao empreendedorismo. E é legal também que a gente desenvolve mais essa parte de olhar empreendedor, né? E para quem é da área da estética, isso é muito importante porque 80%
30% das profissionais que se formam querem ter o próprio negócio. Então a gente já ter assim um olhar para isso é bem legal. Então, ao fim de tudo isso que eu falei para vocês, de todas as disciplinas que são cursadas na faculdade, o que eu posso dizer é que se você tem a oportunidade e tem interesse em estudar mais sobre a estética, não perde tempo, se matricula, vai estudar, porque, gente, é muito bom você ter o conhecimento, é algo que ninguém te tira. E se você gosta, é claro que você tem que gostar do que você tá fazendo, porque não adianta nada você não gostar. Se você não gosta, você não vai ser um profissional tão bom, porque não tem como você ser bom naquilo que você não gosta. Então, se você gosta, vai fundo, estuda bastante. E algumas dicas extras para vocês que querem fazer estética é escolher uma boa universidade, observar bastante, pesquisar muito, né? Se você tem interesse, se você tá aqui nesse vídeo e assistiu até o final, isso já é um grande passo, porque até aqui você viu o que vai ter na faculdade, você conseguiu, acredito que vocês vão conseguir identificar aquilo que vocês gostam mais, aquilo que vocês não gostam tanto e saber se é isso mesmo que você quer. Então é pesquisar bastante, pesquisar não só o curso, mas também a faculdade que você vai entrar, para que você tenha certeza que é uma faculdade que vai te proporcionar segurança nos seus futuros atendimentos. Então, ao final desse vídeo, eu posso falar para vocês que não, estética não é só passar creminho, e para passar creminho, você tem que estudar muito, não é só você pegar qualquer creminho e passar, não, porque isso pode trazer inúmeros prejuízos. Então, até para passar creminho, tem que saber. Se você gostou, não esquece de comentar aqui embaixo. Se eu não respondi alguma dúvida que você tinha, comenta aqui embaixo que eu também vou ter o maior prazer de te responder e te ajudar. Pode me mandar mensagem lá no Instagram também, que eu tô sempre por lá para responder você. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.